Eu tenho vindo a essa tribuna e falado sobre o cenário econômico atual do nosso país. Eu tenho trazido essa tribuna e levado ao povo brasileiro como é que se encontra hoje a economia do nosso país. O que o governo Lula e o governo Dilma fez com a nossa economia. E eu tenho dito que o que mais me preocupa em todo esse cenário é a dívida, hoje, pública, interna e externa do país, que já chegou a 4 trilhões de reais. Devemos pagar esse ano 520 bilhões de reais, tão somente com juros da dívida. E também tem colocado a minha preocupação, que é fruto, é reflexo de todo esse desastre que está lá na ponta, que é o desemprego. E é exatamente sobre esse desemprego que hoje, presidente, eu venho aqui a essa tribuna a trazer ao povo brasileiro informação. Informação sobre essa farsa do desemprego no Brasil. Realizamos agora, há uma semana atrás, uma audiência com um coordenador de pesquisas do IBGE, também com a presença da coordenadora de pesquisa do Ministério do Trabalho. E nesta audiência, eu cheguei à conclusão, e aqui eu vou trazer ao povo brasileiro, que esses números do desemprego no Brasil é uma farsa, é um engodo. Mas isto é peculiar ao governo do PT. Manipular números. E eles têm uma facilidade enorme em manipular números. E nós estamos aí a ver a cada momento essas manipulações. O Brasil vai ter um superávit de 66 bilhões. Não. Vai ter de 8 bilhões. Não. Agora vamos ter uma retração de 2 bilhões. Não. Agora nós vamos ter uma retração de 30 bilhões. E agora nós vamos ter um déficit primário de 119 bilhões de reais. Esse é só um exemplo da irresponsabilidade deste governo em manipular números para enganar o povo brasileiro. Pois bem, senhor presidente, uma das principais bandeiras da presidente Dilma nas eleições de 2014 foi o pleno emprego. Pleno emprego nunca existiu no Brasil. Inclusive, o próprio representante do IBGE disse isso. Então, este governo, eu repito e ratifico, ele é habilidoso em maquiar números e falsear a verdade. Eu não sei se o povo brasileiro ainda se lembra. Em 2014, houve um fato que a imprensa noticiou, que o IBGE não quis informar o desemprego no Brasil. Também não quis informar a pesquisa de orçamento familiar. Isso foi em 2014. Isso foi muito divulgado pela imprensa. E a doutora Márcia Kistler, diretora de pesquisas do IBGE, à época foi exonerada. Exonerada. Porque eles não queriam, a presidente Dilma não queria que fosse divulgada a pesquisa do desemprego,
do PNAD contínua e do PME, e também não queria dar publicidade sobre a pesquisa de orçamento familiar. Ela foi exonerada, e no lugar dela ficou, então, o doutor Simar, o qual esteve na audiência com a gente. Agora, senhor presidente, esse desemprego, hoje, noticiado pelo governo, através do IBGE, de 8,7%, repito, ele é uma farsa. Ele é uma enganação ao povo brasileiro. E não falo isso com prazer, não, senhor presidente. Eu queria que o nosso desemprego hoje fosse 3%, 2%. Não falo com satisfação. Mas eu sempre tenho dito que é preferível termos indicadores ruins e não se poder confiar neles. Distorção de dados é um risco para uma nação. E aqui eu venho, senhor presidente. Nós temos hoje 101 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, são pessoas ativamente econômicas, prontas para o trabalho, 101 milhões de brasileiros. Desses 101 milhões de brasileiros, o governo, então, diz que nós temos, então, 8,7 desempregados. Isso corresponde a 8 milhões e 400 mil trabalhadores. E aí, volto a dizer que nesta audiência que fizemos, então, com o doutor Simar Pereira, coordenador de trabalhos e rendimentos do IBGE, que substituiu a doutora Márcia, que foi exonerada por este fato de 2014, também estava presente a doutora Maria Emília Veras, coordenadora de estatística do Ministério do Trabalho. Nós discutimos, então, a metodologia utilizada pelo IBGE para calcular o desemprego no Brasil. Aí, sim, veja só o que ocorreu nesta audiência, senhor presidente. E as notas taquigráficas estão à disposição do povo brasileiro, desse Senado, do Congresso como um todo, para confirmar o que eu vou dizer aqui. PME, Pesquisa Mensal de Emprego, usado a longa data pelo governo Lula e pelo governo Dilma, e também utilizado por outros governos. Essa pesquisa mensal de emprego, ela é feita tão somente em 6 regiões metropolitanas, ou seja, que eu tenho dito aqui, Salvador, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e me parece que Pernambuco, Fortaleza. Em 6 regiões. Aí então, o presidente, ou melhor dizendo, o representante do IBGE, chefe da coordenação de pesquisa, disse o seguinte sobre o PME. Aspas, a pesquisa tem a particularidade dela muito focado nas áreas em que ela é levantada. Fecha aspas e abre aspas novamente. O IBGE não traça, em momento algum, a taxa da pesquisa mensal de desemprego como uma taxa nacional. Então, peraí. O coordenador disse que ela não é uma taxa nacional. Como, então, que pode divulgar uma taxa de pleno emprego? Como é que pode falar que o desemprego no Brasil é 8,7%? Que história é esta? E vamos mais. Perguntei ao representante do IBGE se o PME, se essa pesquisa mensal de emprego, não é eficiente para mostrar o desemprego em nível nacional, mas apenas nessas 6 regiões. Perguntei a ele.
Ele respondeu de forma enfática. O que ele respondeu? Sim, é ineficiente. Ele disse que o PME é ineficiente. Portanto, esse PME enganou o povo brasileiro o tempo todo, o governo Lula e o governo Dilma. E mais, pior do que enganar o povo, é enganar os investidores, é enganar a indústria, é enganar os empresários, é enganar o investidor estrangeiro que quer vir investir no país. O IBGE, diante desta ineficiência dessa pesquisa mensal de emprego, resolveu tirá-la do mercado. Olha só, essa pesquisa que o governo vangloriou por longos anos e por longa data e por longos meses, resolveu agora tirar, e isto a imprensa já divulgou. A partir de janeiro, fevereiro, essa pesquisa mensal de emprego não existirá mais, porque ela é ineficiente, conforme o próprio coordenador do IBGE colocou. E no lugar dela, então, vem o PNAD contínua. PNAD contínua, que é mais ampla. Ela faz pesquisa em 3.500 municípios no país. Mas extremamente deficiente também, porque ela mantém várias das mesmas premissas equivocadas da PME e distorce o resultado final. Vamos lá. Vamos começar pelos desalentados. O que é desalentados na pesquisa do IBGE? É aquele trabalhador que que está desempregado, ficou desempregado e que durante 30 dias procurou emprego e não conseguiu encontrar. Ele sai da pesquisa como desempregado e vai para um outro campo como desalentado. Segundo o IBGE, hoje, nós temos 2.100.000 trabalhadores. Vejam isso. Vamos ver a história dos desalentados, então. Dr. Simar disse, o coordenador do IBGE, aspas, eu nunca gostei como técnico de analisar o mercado de trabalho pelo emprego, e sim pelo emprego. O que eu afirmo é que, para analisar o mercado de trabalho, não utilize a taxa de desocupação como indicador sintético. Olha que informação grave que o coordenador, o representante do IBGE, colocou. Veja como é grave as palavras do técnico. Trata o trabalhador que está à procura de emprego desta forma. E o IBGE, a respeito dos desalentados, o IBGE sempre se defende dizendo que apenas segue recomendações da Organização Internacional do Trabalho, OIT. No entanto, para a OIT, várias situações se enquadram no critério de procura de emprego, procurar emprego. O que é que o IBGE disse? O cidadão procurou emprego 30 dias, ele vai para desalentado e ele não está mais procurando emprego. Ou seja, qual pai de família que não conseguir emprego dentro de 30 dias, que não é fácil conseguir emprego dentro de 30 dias, vai então ficar de braços cruzados, deixando que Deus provenha o alimento? Não. E aqui o seguinte, vamos lá e vamos ver o que é que a OIT diz sobre esse desalentado depois de 30 dias, que o governo diz que ele não está mais procurando emprego e por isso tem que afastá-lo da estatística do desempregado. O que diz a OIT?
A OIT disse que quem está procurando emprego não é só aquele que está batendo na porta das indústrias, não, das empresas, não. A OIT diz: quem está buscando emprego é aquele que busca ajuda de amigos, parente ou qualquer intermédio. 2, atualizar o currículo em redes sociais ou profissionais. 3, responder qualquer anúncio de emprego. 4, procurar por suplemento para a produção de algo. 5, registrar-se em agência de desemprego. 6, solicitar alvarás ou buscar recurso financeiro para se montar um negócio. 7, contactar diretamente empregadores. Ou seja, não é isto que o governo está fazendo. Eu tenho a mais absoluta certeza que esses desalentados estão procurando emprego. Está aqui. São consideradas empregadas pelo IBGE. Este é que é o absurdo. O coordenador de estatística, a coordenadora de estatística do Ministério do Trabalho informou, veja só essa declaração da coordenadora de pesquisas do Ministério do Trabalho, aspas: nós sempre discutimos na nossa coordenação esta questão e temos certeza, ou melhor, discutimos esta questão, temos certa estranheza de considerá-los como ocupados. Veja isto, a coordenadora disse que esse desalentado, que é colocado como ocupados pelo IBGE, ela disse: nós, na coordenação, temos certa estranheza. Por isso, reafirmo que o método do governo infra o número de empregados quando considera que um bico equivalente a um emprego com carteira assinada. Vamos para o segundo ponto, saindo dos desalentados. Vamos agora, então, para o seguro-desemprego. São 9.300.000 trabalhadores hoje no seguro-desemprego, segundo o próprio IBGE. Perguntei ao representante do IBGE se quem recebe seguro-desemprego pode ser considerado ocupado. E ele respondeu, desocupado, melhor dizendo. Eu vou repetir porque é muito sério. E as notas taquigráficas estão aí. Perguntei ao representante do IBGE se quem recebe seguro-desemprego pode ser considerado desocupado, e ele respondeu, pode ser. Ele respondeu, pode ser. Então, se ele respondeu que pode ser, é porque ele não concorda que quem está no seguro-desemprego está empregado, está desempregado. Isto é o que ele disse aqui. Pode ser. Não há dúvida. É muito fácil a interpretação. O que diz a OIT sobre quem recebe benefício? Porque sempre diz, olha, nós atendemos as determinações e orientações da OIT. Então vamos ver o que a OIT diz sobre o problema do seguro-desemprego, quem está no seguro-desemprego. OIT, deve ser excluído do conceito de emprego, aspas, pessoas que recebem transferências em dinheiro ou em natura, não relacionadas a emprego. Então, a OIT, a quem o IBGE, então, diz que segue as orientações, a OIT não diz que quem está no seguro-desemprego está empregado. Pelo contrário, diz que está desempregado. Por isto, esses 9.300.000 trabalhadores têm que estar na estatística
do IBGE como desempregados e não empregados. Ou seja, quem recebe benefício como seguro-desemprego ou Bolsa Família nunca poderiam constar como empregadas. Vamos para a terceira aqui, presidente. A geração neném, que eu tenho dito aqui, tem uma preocupação imensa, que é uma força robusta de trabalho, que é de 15 anos a 29 anos de idade. Segundo o IBGE, nós temos hoje 10 milhões de jovens. Obviamente estão em situação de desemprego, mas a estatística oficial não captura isso, já que impera o critério subjetivo na estatística oficial. Pois bem, senhor presidente, e aqui eu tenho umas informações muito rápidas. O fechamento de emprego nesses últimos 12 meses chegou a 1.306.000. Em setembro foram extintos 95,6 mil vagas de trabalho. Temos hoje, segundo o IBGE, 8.804.000.000 de desempregados. O desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos atingiu o pior índice, 18,4. São mais de 4 milhões de jovens sem emprego no país e isto, sem dúvida, é uma tragédia. Portanto, senhor presidente, fazendo aqui uns cálculos, o número do governo é 8,7 o desempregado hoje no Brasil, correspondente a 8.804.000. Se nós pegarmos os desalentados, que está provado que estão desempregados de acordo com os coordenadores de pesquisa do IBGE e do Ministério do Trabalho. Os desalentados, que representa 2.100.000 trabalhadores, representa 2,8 do PEA, das pessoas ativamente econômicas. Se nós pegarmos aqui o seguro-desemprego, que são 9.300.000 trabalhadores, isso representa um percentual de 9,22. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o desemprego aqui, sem contar com a geração neném, sem contar com os jovens que acabaram de sair das universidades, estão aí procurando emprego, nós temos uma taxa de desemprego hoje no Brasil de 20,7, 20,4. Nós temos hoje 20.204.000 trabalhadores. Mas se a gente incluir essas outras categorias, nós vamos então para 29,35% de desemprego, 30 milhões de brasileiros desempregados. Isto é de uma gravidade enorme para o país, presidente Paim. Vossa Excelência sabe disso muito bem, porque Vossa Excelência é um defensor do mais fraco, do trabalhador, do aposentado. E isto me preocupa muito. Eu percebo que essas pesquisas feita pelo IBGE, nós vamos ter que revê-las. Vou também requerer uma audiência para rever esse índice da inflação no Brasil, que eu não acredito nele. Ele também é mentiroso, ele é falso. Senhor presidente, eu estou muito preocupado com a elevação do desemprego no Brasil. Um pai de família que acordar pela manhã, olhar no espelho e ver que ele não tem para onde ir, ele não tem como sustentar o seu filho, a sua filha, a sua família, ele é capaz de fazer muita coisa. Por isso aumentou a criminalidade do Brasil. E me preocupa muito, e eu vou dizer aqui agora, me preocupa muito se a coisa continuar neste rumo, as manifestações de rua com saques a supermercados e lojas. Isso me preocupa muito, se a coisa continuar indo da forma que está indo. E eu vejo aqui, para encerrar, presidente Paim, hoje no Brasil, só existe uma pessoa que pode consertar tudo isto que está acontecendo. Esse descrédito da nossa credibilidade, essa crise política, essa crise econômica, não é o ministro Levi. O ministro Levi fez todos os esforços.
Não é o ministro que estão dizendo que vão trazer para colocar. O ministro, o senhor Meirelles, doutor Meirelles, meu amigo pessoal, anapolino como eu. Não é. Não é economista de canto nenhum deste planeta Terra. Só existe uma pessoa que pode consertar tudo isto. Pode consertar essa crise econômica, política, de credibilidade. Somente uma pessoa pode consertar isto. A presidente Dilma. Renunciando a este governo. Obrigado, senhor presidente.